Segunda aula da nossa série relacionada ao Price Action, no qual entraremos em detalhes hoje falando sobre linhas de tendência. Vamos entrar aqui sobre base teórica para você entender o conceito dessas técnicas e depois duas operações na prática para você entender os gatilhos que você deve estar utilizando para executar uma operação dentro de linhas de tendência. Na última aula falamos sobre estrutura de mercado e sobre suporte e resistência. É interessante que você assista essa primeira aula antes de partirmos para a segunda, tá? Uma complementa a outra. Então, as mais soluções são aqui para o nosso conteúdo de hoje. Primeira aula, eu passei para vocês como confirma uma tendência de alta, uma tendência de baixa, uma tendência lateralizada. É fundamental essa identificação e essa confirmação para você operar linhas de tendência, tá? Dessa forma você vai conseguir ser mais assertivo na tomada de decisão, beleza? Então vamos lá, nós sabemos que tem três estruturas para o mercado. Tem o movimento lateralizado, movimento de alta e o movimento de baixa. Como que eu confirmo mesmo o movimento lateral? Muito simples. Fundo, topo, fundo no mesmo nível. Dois fundos no mesmo nível caracteriza possível movimento lateralizado. Quando o preço ele acabar subindo e deixar um topo no mesmo nível que o primeiro, aí o preço ele acaba confirmando o seu movimento lateral. O que você faz? Marca aqui uma região de resistência e marca uma região de suporte. Comentei com vocês que pode estar comprando terceiros toques, tanto do suporte quanto da resistência, mas não vem ao caso. Caso você queira se aprofundar nisso, vai na primeira aula que é muito mais interessante para você. Então o movimento lateralizado ele se confirma dessa forma. Agora uma estrutura de alta, como que a gente vai identificar ela? Quando o preço estiver aqui, vamos supor que está no movimento lateral, ele acabou deixando um fundo e acabou rompendo a última máxima. Beleza, rompeu a última máxima, fez essa movimentação de impulso, deixando um novo topo. Por isso ele vai começar a descer e vai deixar um fundo ascendente. Esse fundo ascendente é a chave que a gente precisa, porque ele vai estar sinalizando para a gente uma intenção dos compradores. Então ele fez aqui um fundo, deixou um topo, um fundo ascendente ao anterior, configurou uma possível alta e espera a sua confirmação para que você possa tomar suas decisões. Então a sua confirmação será o rompimento desse primeiro topo, beleza? Com o rompimento desse primeiro topo, tendência de alta confirmada e você vai poder seguir comprado agora com mais confiança, beleza? Então essa daqui é a sua confirmação. Fundos ascendentes, sinaliza alta, confirmação, rompimento da última máxima. Por isso ele vai estar brincando aqui, né? Deixa o topo, vai poder comprar aqui, rompeu, poder comprar aqui, até que ele configura o movimento contrário da força compradora, beleza? E para uma tendência de baixa, como é que funciona? Mesmo esquema, mesma ideologia para você confirmar uma tendência de alta. O preço ele precisa estar aqui, ó. Vamos supor que ele deixou um topo, rompeu, deixou um topo descendente ao anterior. Isso daqui configura para a gente uma possível tendência de baixa, uma intenção dos vendedores de entrar com peso. E agora você vai aguardar o rompimento dessa mínima. O rompimento dessa mínima, ele confirma a sua queda, você vai poder entrar vendido de acordo com essa movimentação. Bom, então como que você confirma uma linha de tendência? Muito simples. Um fundo, topo, fundo ascendente, identificação de alta, rompimento do primeiro topo, confirmou tendência e confirmou linha de tendência também. O que você faz? Pega do primeiro fundo ao segundo. Você vai estar ligando esses dois fundos e buscar uma linha de tendência de alta. Nesse caso, essa linha de tendência de alta está servindo para você como suporte. Você vai poder comprar quando o preço atingir o terceiro toque dessa região. Então, o que vai acontecer? Primeiro toque, segundo toque. Quando o preço ele descer em busca do terceiro toque, você vai estar comprando visando a possível alta do preço após essa tendência. Linha de tendência de baixa, como é que funciona? Mesmo estilo. Topo, fundo, topo descendente ao anterior, sinalizando uma possível baixa. E espera o rompimento desse fundo. Rompeu o fundo, confirmou tendência. Você vai fazer o seguinte, vai pegar aqui desse topo ao segundo e você vai esperar o terceiro toque na sua região para você poder vender. Bateu, vendeu e o preço vai cair de acordo com a sua análise. Vamos ver aqui no gráfico agora? Por exemplo aqui, pessoal, olha que interessante. Aqui nós tivemos uma movimentação de baixa, desinteressante para a gente, depois ele acabou configurando aqui um fundo. Deixou um topo lá em cima, corrigiu deixando o fundo ascendente ao anterior. Rompimento do primeiro topo, fez essa movimentação, estrutura de alta. Faço o seguinte, primeiro fundo ao segundo fundo. Quando o preço atingir o terceiro toque da minha linha de tendência de alta, eu meto a compra visando a força compradora. Perceba o seguinte, fundo, topo,
fundo ascendente. Rompimento desse topo confirmou minha linha de tendência de alta e confirmou minha tendência de alta. Quando o preço ele começou a deixar esse topo aqui e voltou para testar minha linha de tendência, no terceiro toque, eu meto a compra visando a alta do preço. Então aqui foi uma configuração da linha de tendência de alta. Vamos ver agora uma linha de tendência de baixa. Bom, por exemplo aqui, uma linha de tendência de baixa, por isso ele acabou deixando um topo, né? Ele estava aqui no movimento corretivo, vindo de um movimento de impulsão, acabou deixando aqui um topo, depois ele veio, deixou um topo descendente ao primeiro, rompimento desse fundo, confirmou a sua linha de tendência, a baixa já estava confirmada, ele só confirmou sua linha de tendência. O que você pode fazer? Puxar desse topo até esse topo aqui, e quando o preço atingir seu terceiro toque, você mete a sua operação de venda. Primeiro toque, segundo toque, rompimento do último fundo, então confirmou sua linha de tendência de baixa. Quando o preço atingir aqui, você mete sua operação de venda, visando a queda do preço. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Vamos agora observar algumas operações baseadas nisso daqui. Aqui nós tivemos um movimento meio que lateral, ele acabou deixando esse topo aqui em cima, deixou esse topo, deixou o fundo, topo descendente ao primeiro. O que eu faço? Aguardo o rompimento desse fundo aqui. Com o rompimento desse fundo, configuro a minha baixa e configuro a minha linha de tendência de baixa. Tá? Dessa forma eu achei interessante marcar no corpo, e quando o preço atingiu exatamente meu terceiro toque da linha de tendência, eu entrei vendido. Então observe essa operação como foi linda. Let's have a bit of fun till I downfall. Então perceba o seguinte, o preço atingiu o terceiro toque da nossa linha de tendência de baixa, já tudo confirmado, estava tudo de acordo com a nossa operação, bateu lá, entrei vendido à espera que o preço desça. E foi exatamente o que aconteceu, linda operação de venda numa linha de tendência de baixa, se vendo como resistência. Bom pessoal, agora perceba o seguinte, aqui nós tínhamos uma linha de tendência macro. O que significa uma linha de tendência macro e uma linha de tendência micro? Quando você puxa uma linha de tendência que ela é muito estendida, ela demora muito para atingir, é uma linha de tendência macro. Por exemplo, essa, onde nós tínhamos aqui um fundo, o preço ele deixou um topo lá em cima e depois ele acabou deixando esse fundo ascendente ao primeiro. Então o que eu faço? Eu vou aguardar o rompimento desse topo máximo aqui. Com o rompimento desse topo, eu marco essa linha de tendência mais alongada. Ela vai demorar mais para ser tocada e tende a ser mais forte, beleza? Então o que acontece? Quando o preço ele veio, deixou o topo lá em cima e voltou para buscar o terceiro toque da minha região, entrei comprado visando a linha de tendência macro. E qual que é a diferença da macro para micro? A macro, olha como que ela é muito estendida. Se você for buscar a linha de tendência micro, ó, vamos supor, ó, fundo, topo, fundo, rompimento. Aqui tem uma linha de tendência micro, tá? Aqui tem outra linha de tendência micro, aqui tem uma linha de tendência, aqui tem outra. Então, a gente pode estar utilizando diversas linhas de tendência no nosso gráfico para comparar assim as movimentações. Então, nesse caso, foi uma operação numa linha de tendência macro e estendida, no qual foi muito forte essa entradinha. Observe essa operação. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Eu percebo que o preço ele atingiu exatamente o nosso ponto. Entrei comprado com R$350 nessa operação, que era muito boa. Tinha uma confluência ali de suporte, tinha confluência de 61.8, mas é uma operação baseada em linha de tendência macro, super interessante e favoreceu a operaçãozinha vitoriosa. Vou estar mostrando para vocês ali que teve até uma linha, teve uma Fibonacci de 61.8 ali, foi muito interessante também para nossa operação, mas eu queria mostrar para vocês somente a linha de tendência de alta mesmo. Olha que interessante, nossa 61.8 em cima da região. Foi uma operaçãozinha muito top, muito boa mesmo.
Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo sobre linha de tendência. É uma técnica que eu gosto muito de estar utilizando. Eu sou mais tendencioso, eu gosto de seguir tendências, então linha de tendência funciona muito bem para mim. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que você tenha entendido todos os gatilhos e confirmações para você estar utilizando o seu gráfico também. Caso tenha gostado, apoie com o like para estar fortalecendo e também se inscreva no canal caso você não seja um inscrito. Tamo junto, até mais, falou!